E aí, meus amigos, queridos amigos, vamos ao nosso evangelho de hoje. Já coloca sua garrafinha, seu copo de água, a sua jarra, o que você achar melhor, tá bom? Eu estou aqui em Belo Horizonte, estou no hotel, né? Vim comprar um carro e eu estou indo embora amanhã. Atendi até algumas pessoas aqui, nada muito marcado, mas... Quer dizer, não marquei antes, mas foi legal, né? Bom... E hoje a gente vai fazer um maravilhoso evangelho, como todas as segundas e sextas-feiras aqui, às 9 horas da noite, aqui no canal. Eu tô gravando agora às 8, eu gravo um pouquinho antes, que é pra manter aquela energia já, né? E pra que eu fique desesperado pra conseguir mandar, toda vez é a mesma coisa, mas sempre dá certo, né? E é o seguinte, bom, não tem mais o que falar. Se você quer fazer o evangelho com a gente, e vale a pena você fazer em vez de só ouvir o vídeo, você pega seu copo de água, sua garrafa e tal, coloca ele aí do lado, faz o evangelho, ouve todos os processos do vídeo sem pausar, e depois quando finalizar o evangelho você bebe a água. Acabou, é isso, bem simples, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o segundo texto do capítulo 7, então vamos à nossa prece. Senhor Jesus, muito obrigado pela maravilhosa oportunidade de estudo que nós estamos tendo nesse momento. Iniciamos agora o nosso evangelho, que assim seja. Quem se elevar será rebaixado. Ele está falando da humildade aqui. Então são 3 textos que Jesus faz alguns comentários. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos dizendo: quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade eu vos digo que se não fizesse como os meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esse menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, é a mim que recebe. Segundo texto, né? Então chegou ele, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o, pediu-lhe alguma coisa. E ele disse: o que queres? Respondeu ela: dize a esses meus 2 filhos que se assentem ao teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo Jesus disse: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disse-lhe eles: podemos. E ele lhes disse: é verdade que haveis de beber o mau cálice, mas pelo que toca a ter assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim conceder-vos, mas isso para aqueles é que meu Pai o que tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indagaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhe disse: sabeis, os príncipes das nações dominam os seus vassalos, e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor, e o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em redenção a muitos. A de muitos, olha só o que Jesus fala, né? Que ele não veio para ser servido, e sim para servir. E aconteceu que entrando, terceiro texto, Jesus num sábado, à casa dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles estavam observando ele. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos, à mesa, propôs-lhe a esta parábola: quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa, mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, que vindo este que te convidou, a ti e a ele, te diga, dá o teu lugar a este, e tu envergonhado irá buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, tome o último lugar, para que quando vier te convidou, te diga: amigo, sente-se mais para cima, servir-te-á isto, e não dê glória na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Olha essa frase, que é a frase principal, né? Porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilhará será exaltado, né? Lucas. Agora tem um textinho aqui. Estas máximas são consequências do princípio de humildade de Jesus, que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Nas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus, ele toma um menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como esse menino, será o maior do reino dos céus.
ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infabilidade. Bom, o que ele está dizendo aí? Ele não está dizendo que tem que ser criança, que tem que ser pequeno, não. Ele está dizendo assim, aquele que não tem tamanho, né? Ou seja, que se faz pequeno, esse vai ser grande no reino dos céus. É isso que ele está dizendo, basicamente é isso, certo? E então, a gente tem que ter em vista o quê? Que a humildade é algo diferente do que se parece. Tem gente que atrela humildade a dinheiro e essas coisas, mas não é o certo. Quando fala assim, aquelas pessoas têm uma vida humilde, uma vida pobre, não quer dizer ser uma vida humilde. Tem gente que não tem grana que não é humilde, tem gente que tem grana que é humilde, né? Na realidade, a gente tem que avaliar da seguinte forma, né? Qual é o melhor exemplo que nós temos de humildade, depois de Jesus? Que a gente não conheceu tão bem a vida de Jesus. Chico Xavier. Chico Xavier é extremamente humilde, ele se colocava abaixo de todo mundo. Ele lia esse texto. Ele exaltava as pessoas, né? Ele tratava todos muito bem, como se ele fosse inferior a eles. Mas vocês acham que Chico Xavier não sabia quem era ele? Claro que sabia. Se você fizesse uma pergunta sincera, é claro que Chico Xavier nunca ia falar isso, né? Mas se você chegasse para ele de uma forma que ele pudesse responder com total sinceridade, quem é o espírito mais superior na terra depois de Jesus? Ele fala, claro que sou eu. Óbvio que ele sabia disso, porque se ele não soubesse disso, ele seria um desinformado e não humilde. Então, aquele que é humilde é aquele que sabe da sua condição, mas mesmo assim não faz nada para parecer superior aos outros. Pelo contrário, entendeu? Se diminui para não parecer melhor que os outros, né? Abafa toda a sua superioridade, que às vezes é superior, dependendo do caso, para não deixar as outras pessoas mal. E eu vejo esse exemplo muito em cima dos espíritos. Toda vez eles me falam, hoje eu já acostumei. Chegava numa empresa, eles falavam assim, você tem que tratar todos por igual. Todos por igual, todos por igual. Não importa o cargo da pessoa. Não importa se a pessoa tem um cargo mais baixo, ou ele é dono da empresa, ou ele é diretor, etc. E às vezes, infelizmente, a sociedade não é dessa forma, né? A gente sabe que as pessoas têm bastante preconceito, mas a gente tem que entender que todos nós somos humanos, cada um está numa fase evolutiva. Às vezes a gente vê um espírito evoluído, como Chico Xavier e outros, e vê espíritos que não são nada evoluídos, né? E a gente tem que tratar todos muito bem, como se fossem nossos irmãos, que na realidade são. Então quando Jesus fala, e ele não fala o seguinte, você tem que ser um Zé Ninguém. Ele fala o seguinte, você tem que se diminuir, para não parecer querer ser nada. Quando ele fala naquele terceiro texto da festa, ele fala assim, ó, você tem que escolher o lugar mais simples da mesa. Porque se você realmente for o convidado, o dono da festa vai falar, não, vem pra cá, senta aqui do meu lado. Agora, se você chega e senta do lado do dono da festa e você não é o convidado, o dono da festa vai falar assim, ó, dá licença. Aí é o lugar do outro cara e você vai pro pior lugar. Entendeu? Então, ou seja, aquele que se exalta como superior, como melhor que os outros, será humilhado. E o que a gente tem para nos exemplificar de melhor forma? Aquele que faz mau uso da sua encarnação, do seu poder, do seu dinheiro, das suas possibilidades, vai reencarnar de forma compatível, porém do lado pior. E vai sofrer as consequências dos seus atos. A gente vê naquele livro lá, 2000 anos depois, né? Não, perdão, 50 anos depois de Chico Xavier, continuação do livro de Emmanuel há 2000 anos, que o imperador, esqueci o nome do imperador, ele desencarna. Ele nem era tão ruim, porém, quando ele desencarnou, o que aconteceu? Ele acabou reencarnando como filho de uma escrava da pior, porque tinha uns níveis de escravos. Muito simples, passando muitas dificuldades, recebendo muitas humilhações. Por quê? Porque o imperador, em vez de usar o seu poder e a sua influência, o seu dinheiro de forma justa, não usou. E aí o que a reencarnação fez? Ele não chegou lá na carteirada e falou assim, eu sou imperador de Roma, o homem mais importante do planeta Terra. Não tem isso. Chega no mundo espiritual, quem foi mal aqui, quem exerceu seu poder de forma errada, vai entrar pela porta dos fundos. Não importa se é Neymar, não importa se é conhecido, não importa se é presidente do Brasil ou dos Estados Unidos, não importa quem seja. Fez coisas erradas, entra pelas portas do fundo. Carteirada não funciona no mundo espiritual. E aí o cara vai ter que reencarnar para reparar o dano que ele causou. Como no caso desse imperador, que numa encarnação ele era o imperador de Roma, ou seja,
o homem mais poderoso da terra. Na próxima, ele era um Zé Ninguém, filho de uma escrava, e sofreu diversas humilhações que ele fez os outros sofrerem. Então a vida é muito justa, né? Aquele que, quando Jesus fala que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados, ele está querendo dizer o quê? Que aquele hoje que está utilizando do seu poder, da sua posição para humilhar os outros, ele será humilhado na próxima. E aí você vê aquele cara que, o cara vai lá, tudo que ele faz dá errado, e o cara tem que receber a humilhação de todo mundo, e ele é esmagado. Os caras, quando você acha que o orgulho do cara já não tem mais ânimo, ele vai lá, toma mais uma esmagada. A vida mesmo vai colocando nessas situações. É porque ele se exaltou lá atrás. Exaltou não no sentido de nervosismo, mas exaltou no sentido de colocar-se à frente ou acima das outras pessoas. Então, para e pensa em tudo que você tem feito, como você tem tratado essas pessoas. Veja se você está fazendo da forma correta. Veja se você está tratando todo mundo bem. Veja se você não está colocando se você é um pouco mais inteligente ou tem alguns benefícios acima dos outros, você não está utilizando isso para humilhar os outros. Porque se você tiver, você vai se ferrar. Porque quando você reencarnar, você vai pagar por todas essas falhas. Inclusive, eu conheço muitas encarnações minhas, né? Umas 30, eu acho. E teve uma minha que eu era dono de escravos. O que eu fiz? Humilhei os caras. O que aconteceu na outra, na sequência? Eu reencarnei como escravo, óbvio. É claro, aquele que utiliza do poder para maltratar os outros vai reencarnar assim. Então, o racista vai reencarnar da cor que ele não gosta, independente se ele não gosta de negro ou branco, porque nos Estados Unidos tem esse racismo diferente. O cara que não gosta de uma, por exemplo, sei lá, não gosta de espanhol, por qualquer motivo, a tendência é ele reencarnar na Espanha. Para quê? Para ele aprenda a conviver com esse povo, e também ele vai reencarnar numa posição que ele sofra grandes preconceitos também, entendeu? Então vamos dizer assim, o cara não gosta de judeu, o que vai acontecer? Ele vai reencarnar como judeu e ele vai sofrer o preconceito daqueles que não gostam de judeu, entendeu? Deus é muito justo, né? Mas aí tudo bem, vamos ao encerramento. Muito obrigado, Mestre Jesus, por excelente estudo que nós tivemos hoje. Que o Senhor possa abençoar a todos os que estão realizando esse evangelho, mesmo que não sejam ao vivo. Que o Senhor possa visitar a casa de cada um e enviar seus bons espíritos para limpar, iluminar a consciência e a alma de todos nós. Que assim seja. Muito obrigado por esse evangelho. Agora vocês podem beber a água. E é isso aí, fica ligado aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Pessoal, quero pedir uma coisa para vocês. Sempre faça 3 coisas. Dê um like em todos os vídeos que você vê. Comente em todos os vídeos que você vê. E, se possível, compartilhe. Mande para os outros, manda no grupo do WhatsApp, aquele grupo da família que chato, que só ficam mandando besteira, ficam mandando aquele bom dia com solzinho, ou então ficam mandando aquelas piadas baixaria. Fala assim, chega dessas porcarias, vou mandar agora coisas boas. Manda o nosso evangelho, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.